Torcedor, já chega mais porque o clima para esse duelo do Vasco no Sul está daquele jeito, cheio de expectativa, tensão e, claro, aquela pitada de esperança que nunca abandona o coração cruz-maltino. A noite promete ser pesada. Afinal, o confronto contra o Grêmio vira uma espécie de divisor de águas dentro desse Brasileirão que parece não querer dar trégua para ninguém. E no meio desse turbilhão surge uma notícia que deu uma animada geral na galera. Fernando Diniz confirmou que Puma Rodrigues está pronto para jogo. 100% recuperado e preparado para encarar esse desafio longe de casa. O lateral foi cercado por torcedores na chegada ao Sul e não pensou duas vezes antes de garantir que está zerado e disposto a brigar por cada palmo de campo. O Vasco desembarcou no Rio Grande do Sul com um clima de foco total. Quem viu a delegação chegando percebeu logo que o semblante era de quem entende que essa é talvez a última grande oportunidade de retomar o caminho certo nesta reta final. A equipe vem de 3 tropeços seguidos, algo que pesa, machuca e já colocou um sinal de alerta gigantesco dentro do clube. O recado é claro: ou vira hoje, ou o sonho de terminar esse campeonato com dignidade e brigando na parte de cima da tabela começa a escorrer pelos dedos. A rodada 34 já começou movimentada. O Botafogo arrancou uma vitória no finalzinho contra o Sport, aumentando a distância para o Vasco, mas nada que mude o principal foco da noite. O que importa agora é o Grêmio. O time gaúcho está ali, colado na tabela, apenas um pouco abaixo, e uma vitória deles muda totalmente o cenário. Já um triunfo cruz-maltino coloca o Vasco de volta às cabeças, abre vantagem e ainda permite ultrapassar adversários que, até pouco tempo atrás, pareciam inalcançáveis. A conta é simples de fazer, mas difícil de executar dentro de campo. Vencer significa respirar de novo. E dá para sentir que o elenco entendeu o tamanho da responsabilidade. Sem Paulo Henrique, que além de lesionado está suspenso pela expulsão contra o Juventude, a lateral direita fica sob a responsabilidade de Puma Rodrigues, que volta justamente no momento mais quente. A lesão dele preocupou, mas sua recuperação veio em uma hora perfeita para o time. Já deu para ver que os torcedores presentes no hotel ficaram aliviados quando ouviram da boca do próprio jogador que ele estava pronto. Para uma partida grande como essa, todo o reforço físico e mental é essencial. Do outro lado, o Grêmio vive uma temporada irregular, mas dentro de casa costuma ser competitivo, intenso, aquele tipo de adversário que não facilita em momento algum. O ambiente no Sul promete ser pesado, cheio de pressão, e isso exige do Vasco a mesma concentração que teve nas melhores atuações do campeonato. Fernando Diniz bate muito nessa tecla: foco, coragem e imposição desde o primeiro minuto. E não tem como negar que a equipe precisa retomar esse espírito. Nas últimas partidas, o time pecou em momentos decisivos, desperdiçou oportunidades e acabou deixando escapar pontos que fariam total diferença agora. O calendário também não colabora. Depois desse duelo, o Vasco já encara uma maratona complicada. Tem o Bahia fora de casa no domingo. Depois recebe o Internacional numa sexta à noite, num horário completamente sem sentido, e logo depois volta a atuar em São Januário numa terça contra o Mirassol, novamente no início da noite. A própria torcida já demonstrou indignação com esses horários apertados e mal planejados. A sensação é que a tabela foi montada sem considerar deslocamentos, desgastes e a lógica natural da competição. Mas não tem jeito. O Vasco vai ter que abraçar esse calendário maluco e tirar forças onde muitas vezes parece não ter.
E mesmo com todas essas dificuldades, existe um ponto que vem animando a torcida nos bastidores. O planejamento para 2026 já começou. A diretoria, junto com a comissão técnica, trabalha com a ideia de reforçar o setor defensivo. E um nome que voltou a ganhar força é o do zagueiro Alan Saldívia, destaque do Colo-Colo. Ele já era observado há algum tempo, quase veio na última janela, mas os valores pedidos pelos chilenos estavam acima do que o clube podia pagar. Agora, com mais calma, estudo e estratégia, o Vasco tenta construir o cenário ideal para concluir a contratação. Segundo o que vem circulando internamente, Fernando Diniz vê o jogador como perfeito para o seu estilo de jogo, alguém capaz de se adaptar rapidamente e ser mais do que uma peça de reposição. Seria um reforço para chegar e disputar posição de imediato, algo que o clube considera fundamental para na próxima temporada. Até porque, hoje, no setor defensivo, apenas Carlos Cuesta e Robert Renan conseguiram sustentar um nível mais alto. Lucas Oliveira e Lucas Freitas perderam espaço e não animam a comissão técnica para os próximos passos. Por isso, Alan Saldívia se torna uma prioridade. O clube já conversa com representantes, monitora a situação e estuda valores para conseguir avançar no momento certo. A ideia é evitar concorrência, se antecipar e tentar fechar tudo antes mesmo da abertura oficial da janela. É um movimento que faz sentido, principalmente porque o jogador tem apenas 23 anos. Atua em alto nível no futebol chileno e é considerado uma das principais promessas defensivas da região. Um perfil que combina perfeitamente com essa reconstrução que o Vasco tenta fazer. E no meio disso tudo, o próprio Diniz já comentou em entrevistas que não pretende contratar por contratar. Para ele, gastar dinheiro sem convicção é rasgar investimento. Ele prefere segurar, estudar, revisar, negar opções e buscar apenas jogadores que realmente se encaixem no modelo de jogo. Foi assim na última janela, quando várias negociações só se concretizaram no limite do prazo, e deve ser assim novamente. A comissão técnica trabalha em sintonia com o departamento de futebol, analisando vídeos, conversando, debatendo e tentando ser certeira. Continuar desse jeito é essencial para que o Vasco consiga finalmente montar uma espinha dorsal forte, algo que sustente o time não só em momentos de pressão, mas ao longo de toda a temporada. E hoje, antes de qualquer conversa sobre reforços, o que realmente importa é esse jogo contra o Grêmio, uma partida que carrega peso, história e urgência. A torcida está apreensiva, mas também esperançosa, porque sabe que quando o Vasco resolve entrar ligado, sempre entrega algo diferente. Hoje é noite de provar isso de novo. E enquanto a bola ainda nem rolou, a energia ao redor desse jogo já parece de decisão. A preparação do Vasco para esse confronto foi intensa, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O elenco sabe que carrega nas costas a responsabilidade de virar um momento complicado, daqueles que exigem personalidade e, acima de tudo, coragem. Fernando Diniz conversou muito com o grupo nos últimos dias, destacando que não adianta entrar em campo apenas para reagir ao adversário. Ele quer um time que tome a iniciativa, que pressione, que faça o jogo fluir desde o primeiro toque e que recupere aquela identidade que já apareceu em grandes atuações na temporada. A confiança precisa voltar, e não existe ocasião melhor do que uma partida grande para isso. O vestiário cruzmaltino vive um misto de tensão e motivação. A sequência recente de derrotas deixou marcas, mas também acendeu uma chama interna que, quando bem direcionada, costuma transformar partidas complicadas em grandes viradas.
Muitos jogadores conversaram entre si, destacando a importância de começar o jogo com intensidade máxima, de não deixar o Grêmio ganhar campo e de aproveitar cada oportunidade criada. E quando o assunto é oportunidade, o retorno do Puma Rodrigues não poderia ter vindo em melhor hora. Ele entrega velocidade, recomposição, participação ofensiva e uma leitura defensiva que pode ser decisiva num confronto que promete ser disputado lance a lance. A torcida vascaína também está completamente envolvida. Mesmo longe do Rio, muitos torcedores viajaram para apoiar o time no Sul. Quem ficou em casa está naquela mistura de ansiedade e expectativa, contando os minutos para ver o que o Vasco vai apresentar. E é justamente essa mobilização que faz diferença. Jogadores sentem essa energia, entendem o que representa vestir essa camisa e o quanto cada lance importa para milhões de pessoas. Para um clube do tamanho do Vasco, entrar em campo sem personalidade simplesmente não existe. E é essa postura que a torcida espera ver quando o juiz apitar o início da partida. Do outro lado, o Grêmio chega pressionado também. A equipe gaúcha tem uma temporada cheia de altos e baixos, tropeços inesperados e vitórias importantes que evitaram situações piores na tabela. Dentro de casa, é sempre um rival duro, mas isso não assusta o Vasco. Muito pelo contrário. Historicamente, o clube cresceu diversas vezes em cenários adversos, transformando ambientes hostis em combustível para jogar mais forte, mais firme e com mais intensidade. E a expectativa é justamente essa: um Vasco competitivo, brigador, consciente taticamente e capaz de impor seu ritmo mesmo fora do Rio. Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria continua trabalhando de forma intensa no planejamento para a próxima temporada. A busca por reforços defensivos virou prioridade máxima, especialmente porque o clube não pretende chegar à próxima janela correndo atrás de soluções emergenciais. Alan Saldívia segue como o principal alvo. Os observadores do clube monitoram de perto seus jogos, analisam seu comportamento tático, sua evolução e até sua parte física. O entendimento interno é que ele chegaria para brigar pela titularidade imediatamente, algo que agrada muito Diniz, que vê no uruguaio características essenciais para o estilo de jogo que quer implementar. O clube também avalia outras opções, mas deixa claro internamente que não pretende inflar o elenco com jogadores medianos apenas para compor grupo. O foco é trazer atletas que realmente elevem o nível competitivo. Essa filosofia foi reforçada pelo próprio treinador quando comentou que prefere recusar contratações duvidosas do que gastar recursos com jogadores que não entregam o necessário. Segundo ele, se for para contratar, que seja alguém que muda o patamar da equipe. Caso contrário, é melhor investir na base ou aguardar outras oportunidades. Essa mentalidade faz parte de um processo que busca construir um Vasco sólido, competitivo e capaz de brigar de igual para igual com qualquer adversário. E isso passa também pela necessidade de entender que o elenco atual precisa de ajustes. Alguns jogadores perderam espaço e dificilmente farão parte do planejamento futuro. Outros ainda podem render, mas precisam de mais regularidade. Há posições carentes, funções táticas que exigem reposição urgente e setores que se desequilibraram ao longo do campeonato. Por isso, a próxima janela pode ser uma das mais importantes dos últimos anos para o Vasco. E começar esse processo ainda em novembro mostra que o clube está tentando antecipar problemas, corrigir falhas e evitar perder tempo quando o mercado realmente começar a girar com força.
A diretoria segue atenta, conversando com empresários, analisando possibilidades e estudando diferentes cenários de investimento. Nada será decidido às pressas, mas tudo está sendo discutido com cuidado. A busca por Saldívia é apenas o começo de um plano maior, que envolve reforçar, renovar e até liberar jogadores. A reconstrução não é simples, mas o clube acredita que está no caminho certo. A torcida cobra reforços, mas também entende que o momento exige responsabilidade financeira e escolhas criteriosas. Há um equilíbrio delicado entre necessidade esportiva e capacidade de investimento, e a diretoria tenta caminhar exatamente nessa linha. Enquanto isso, no presente, tudo converge para esse jogo contra o Grêmio. A preparação emocional também pesa muito. Jogadores como Payet, Vegetti, Cuesta e Praxedes conversaram bastante entre si, reforçando a importância de liderança dentro de campo. São atletas que, quando entram ligados, conseguem mudar o ritmo da partida, influenciar o comportamento da equipe e dar mais segurança para os mais jovens. É esse espírito coletivo que o Vasco precisa resgatar para encarar um adversário que também chega pressionado e disposto a dificultar cada passo do time carioca. O ambiente interno está concentrado, focado e consciente de que uma vitória hoje pode transformar o clima completamente. O elenco sabe que, se somar 3 pontos no Sul, a confiança volta, a moral aumenta e o time chega mais forte para os últimos jogos, que também serão decisivos. Vencer hoje significa carregar para a próxima rodada um ânimo renovado. Algo que pode fazer toda a diferença contra um Bahia que luta desesperadamente por pontos e costuma complicar a vida de qualquer adversário dentro de casa. Além disso, Fernando Diniz pretende ajustar alguns detalhes táticos que foram problemáticos nas últimas partidas. Ele tem enfatizado a necessidade de diminuir falhas de posicionamento, especialmente na transição defensiva. O time sofreu gols que poderiam ter sido evitados, e isso comprometeu atuações que tinham potencial para ser positivas. Essa correção passa por atenção, comunicação e, principalmente, comprometimento coletivo. Cada jogador precisa entender seu papel dentro da estrutura tática e executar com precisão. Diniz acredita que o grupo tem capacidade técnica para isso. Só precisa manter a concentração durante os 90 minutos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima em São Januário ficou tomado por um burburinho daqueles que atravessam corredores, telefonemas e bastidores de forma quase invisível, mas impossível de ignorar. A conversa que circula entre dirigentes, funcionários e até alguns atletas é de que o Vasco teria encaminhado a contratação de Reinaldo, destaque recente do Mirassol, em uma movimentação que pegou muita gente de surpresa. Nada oficial, nenhuma confirmação pública, apenas aquele silêncio típico que no futebol costuma dizer muito mais do que qualquer anúncio. Fontes próximas ao departamento de futebol garantem que o clube carioca vinha observando o jogador há algum tempo. Impressionado principalmente com sua versatilidade e capacidade de influenciar o jogo em diferentes fases. Segundo se comenta, as conversas teriam se intensificado nos últimos dias, com troca de documentos e ajustes finais sendo feitos longe dos holofotes. Há quem diga que o nome de Reinaldo surgiu como alternativa a outras opções que não avançaram. Mas também há quem assegure que ele sempre foi prioridade, só aguardando o momento ideal para o avanço definitivo.
O que torna tudo ainda mais curioso é o modo como as informações começaram a vazar. Pequenos trechos de diálogos captados aqui e ali, movimentações discretas de empresários circulando por hotéis próximos ao rio, além de aquela clássica mudança repentina no comportamento de dirigentes que passaram a evitar entrevistas e declarações públicas. No Mirassol, o clima também parece indicar que algo está em curso. Comentários internos apontam para a possibilidade de um salto importante na carreira do atleta. Reinaldo, por sua vez, mantém postura reservada. Pessoas próximas garantem que ele tem se mostrado empolgado com a chance de atuar em um dos clubes mais tradicionais do país, mas também cauteloso para não criar expectativas fora do controle. O Vasco, mesmo sem confirmar nada, vê crescer a pressão da torcida, que já trata o rumor como quase certo. Nas redes sociais, o nome do jogador ganhou força, com debates acalorados sobre como ele poderia se encaixar no esquema atual. Se o rumor vai se concretizar ou não, ninguém afirma com absoluta certeza. Mas, nos bastidores, a sensação é de que algo grande está prestes a ser revelado. E, como sempre no futebol, o silêncio pode valer mais que qualquer declaração. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.